antidepressivos impactam vida sexual de jovens das gerações Z e millennials. O uso de antidepressivos, especialmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, na sigla em inglês, né, o PSSD, tem sido associado a efeitos colaterais na função sexual, como redução do desejo, dificuldades para atingir o orgasmo e disfunção erétil. Esses medicamentos aumentam os níveis de serotonina, que pode interferir na libido e na resposta sexual. No ano passado, a disfunção sexual pós-PSSD foi reconhecida nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália e na Europa, como um transtorno legítimo, que inclui efeitos colaterais sexuais persistentes, como dormência genital e perda de libido, que podem durar semanas, meses ou até anos após a interrupção dos antidepressivos. Uma pesquisa intitulada Geração Z pelas Lentes Latinas entrevistou jovens e descobriu que nos últimos 3 meses, mais de 50% afirmaram ter adquirido medicamentos antidepressivos com ou sem receita. Nos Estados Unidos, estima-se que 60% das pessoas entre 12 e 40 anos fazem uso de antidepressivos. Impressionante, 60% da população. É um tema que, de verdade, eu nunca parei para prestar muita atenção, nunca fiz uso desses medicamentos, nem ninguém próximo, então, Esse uma recorte coisa. aí é da Americana, de? Estados Unidos, eu nunca prestei tanta atenção, mas aí, nos últimos tempos, eu comecei a ver pessoas nas minhas relações, interações aí online, em WhatsApp, né? Pessoas falando abertamente sobre a utilização desses medicamentos. Outro dia fui numa festa de aniversário de criança, levar meu filho, eu e minha mulher, e daí tava um grupo de adultos ali conversando, e de repente, e um cara começou, pô, eu tava com problema para dormir, comecei a tomar Rivotril, 3, 4 gotinhas, agora tô dormindo igual criança à noite. Cara, na hora que o cara mandou essa, eu olhei assim, daqui a pouco, um por um foi falando. Ah, não, eu tomo esse, eu tomo esse para acordar, esse para dormir, esse pro apetite, esse para minha ansiedade. Se eu não tomar esse aqui, eu não posso sair com o carro, não posso dirigir. Cara, eu fiquei espantado escutando, falei, porra, cara, tipo, um negócio, todo mundo toma esses Geral da nossa medicamentos. idade, assim, nessa roda aí, desse grupo? Da nossa faixa etária, eu fiquei bem impressionado, e agora com esses efeitos colaterais aí, sexuais também, é complicado. Imagina, o cara, eu tô deprimido, aí eu tomo remédio, né, para não me sentir mais deprimido, e meu pinto para de funcionar, eu fico mais deprimido, né, cara? Meio, meio foda. E aí, Vinasso, o que você acha desse tema? Tanta gente, né, crianças, né? Aqui nos Estados Unidos é assim mesmo, meu. Aqui nos Estados Unidos, você vai uma consulta em minutos, eu ando meio triste, eu não estou muito satisfeito com o meu trabalho, pô, não, eu vou te prescrever isso aqui, já te dá 3 medicamentos. Aqui é assim. Se você vai na escola do teu filho e fala, o Anakin, meu filho, ele é o dia inteiro correndo, jogando bola, basquete, puxando o rabo do cachorro, quer sair, ele tem energia, cara. Se eu for na escola e falar, puta, meu filho, ele é o tempo inteiro correndo, brigando com o cachorro, jogando bola, chutando bola, eles já vão receitar uma Ritalina para ele, alguma coisa. Aqui é assim. Então começa cedo. Tem vários relatos de pessoas que são completamente dependentes desses medicamentos, nem cogitam largar, e que começa na infância, 6, 7, 8 anos de idade. Então é bem impressionante, né, Vinasso? Cara, assim, talvez eu acho que, assim, aqui no Brasil, eu acho que talvez não seja tanto como aí, mas a gente percebe uma crescente muito, muito grande, porque se eu for buscar na memória aqui, eu já começo a enumerar, pô, na família, amigos. Tem uma amiga que eu estava falando aqui off, antes eu estava até tentando lembrar, vocês falam, como é que é o nome? Até nem esqueci o nome do remédio, Zepodem, como é que a gente falou antes? Esqueci. Zolpidem. Zolpidem, Eu essa sou porra da aí. igreja do Zolpidem, então, assim, Pois fala aí, é, depois cara. eu dou a minha Aí Respeito. versão. aí a gente estava trocando ideia há pouco tempo com essa amiga aí, e é um casal de amigos, né? E ela falou, e o parceiro tava falando, pô, quando ela toma um remedinho pra dormir, se eu, cara, eu tenho que deixar ela dormir, porque ela toma esse remedinho, se eu começar a interagir muito, ela fica biruleibe, porque ela não dormiu, mas ela já tá chapa house.
Então, porra, ela não fala coisa com coisa, ela pega o celular, faz compra maluca, então assim, ela quando ela bota lá, meu irmão, eu largo de mão. Falo: "Ó, deixei, não falo mais nada, eu espero dormir". Porque já aconteceu, ele conta me contando, né, já aconteceu algumas vezes que eu fiquei interagindo, que eu tinha chegado em casa e tal, trocando ideia, e eu tô vendo que ela fala: "Caralho, tá meio amassada, empenada, meio estrábica, falando sem falar coisa com coisa". Aí, porra, no outro dia apareceu umas compras malucas no celular, eu fui ver, é porque eu inverti o negativo com o positivo dela lá, mas, assim, é bem assustador, né, cara, bem assustador, porque a gente meio que, cara, caminha pra uma pandemia, a nível mundial dessa porra, né, porque e isso já tá acontecendo nos Estados Unidos, né, e eu não tinha muito a minha ideia de saber, assim, de relatos de amigos e familiares é recente disso. Ou talvez não se falava muito, mas a minha percepção é, pelo menos aqui, né, no Brasil, pelo menos no meu convívio, é um negócio relativamente recente, mas já é bem abrangente, cara, já é bem assustador. E aí, professor, esse medicamento, né, para vários problemas, aí ansiedade, né, depressão, o tal do TDAH, né, TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, eles, em muitos casos, o medicamento tem sua função, claro, né, que a gente também não sou nenhum louco, né, ver aqui, não, ó, vamos eliminar todos esses medicamentos, mas é um fato de que eles são prescritos aí de forma muito fácil, né, muito superficial, não tem testes mais profundos, né? Aqui nos Estados Unidos, eu estou falando muito aqui nos Estados Unidos porque é onde eu vivo e é onde eu via pessoas relatarem. Os médicos prescrevem de uma forma muito fácil e a gente, né, realmente fica meio chocado aí. Eu acho que, como eu disse, o remédio pode ter sua função, mas ele tem que ser temporário, né? Deveria ter um pouco mais de critério para prescrever isso aí e assim, cara, a vida é dura. A vida é dura, isso também tem que ser falado, entendeu? A vida é dura e a gente tem que enfrentar às vezes, né, eu Zolpidem acho que Tadalão, pô, Zolpidem Tadalão. mas ô Vinaço, as pessoas acho que, estão tomando medicamento, às vezes, para fugir de problemas que muitas vezes elas não têm coragem de enfrentar, né. E isso é um problema também, né, professor? Não, eu concordo que é um problema, né? Assim, terapia, por exemplo, né, é algo que não mexe com a química do seu cérebro como esses remédios mexem, né? E tem resultados clínicos bastante óbvios, né? Muita gente melhora muito de problemas, né, no dia a dia através da terapia. Acontece que, né, o remédio é mais rápido, é mais prático, né? Então, e às vezes, cara, tipo, é um problema, sabe, tipo de nascimento, um problema bioquímico, sabe? O que acontece é que antes a gente, né, no passado, 30, 40 anos atrás ou mais, né, a galera tinha um comportamento maluco, sabe? E tipo, é porque é o jeitão da pessoa. Pô, não, ela tava com problema, tá ligado? Ela faltava lítio, faltava, sabe, várias coisas, né? A química do cérebro não estava como deveria ser para ter uma vida equilibrada, né? Então, assim, realmente é como você falou, a questão é o critério, né? E o critério também tem um pouco a ver, ou muito a ver, com as farmacêuticas, né? Com as empresas, infelizmente, como tudo, né? No nosso sistema econômico. Então, por exemplo, você falou, né? Como os americanos são estranhos com remédio psiquiátrico, isso em termos. Eles acham absurdo, por exemplo, a questão do Rivotril aqui no Brasil. Né? Pelo menos a minha experiência, né, nos Estados Unidos é que os médicos ficam assim, abismados, eles ficam malucos, sabe? Os Eles falam, caras pô, mano, contrabandeiam não, aqui, os brasileiros vendem Rivotril lá no açougue brasileiro, cara. cara, tipo, porque realmente eles ficam. Pô, eu lembro quando deram Rivotril pra mim, sabe? Tipo, foi uma coisa assim, ó. Isso aqui, ó, eu vou dar um remédio pra você, mas é muito forte, hein? Cuidado. Eu vou dar aqui, ó. É meia gotinha que você pode tomar, sabe? Tipo, num caso extremo. Porra, bicho. Sabe? Tipo, a galera bebe igual água Rivotril no Brasil. Dá uma mamadinha no vidrinho, sabe? Antes de dormir, né?
Então, cara, tipo, realmente são diferenças, né? E antidepressivo, por outro lado, realmente é uma loucura nos Estados Unidos. Uma loucura, sabe? Então, o ansiolítico, que é de fato, né? Inclusive, tarja preta, né? O Rivotril, lá é visto com muita precaução. Mas os remédios antidepressivos, não. Então, tem outras coisas em jogo. Ô, Cadu, o professor tocou nesse ponto aí. Cara, negar completamente a ciência é um absurdo, né? A gente tem visto cada coisa aí nos últimos anos que realmente a gente não tem dúvida disso. Mas confiar totalmente, cegamente na ciência é tão absurdo quanto, na minha opinião, porque numa sociedade capitalista aí, pô, que o lucro vem antes das pessoas sempre, realmente não dá para confiar, cara. As farmacêuticas ganham muito dinheiro com essa situação toda, os médicos, né, psiquiatras aí que prescrevem esses medicamentos né, em minutos, assim, sem fazer uma avaliação mais profunda, também ganham muito dinheiro com isso, e as pessoas ficam dependentes por anos, às vezes para o resto da vida, né? Então é muita grana mesmo. É, e é importante frisar nesse aspecto o teu bem-estar, né? O bem-estar de uma pessoa, e o Cadu sabe disso porque é um estudioso, um cara que se preocupa com isso. O bem-estar ele depende de vários fatores, né? Então, de repente, pô, socializar, cara, encontrar pessoas, ir para fora, sair de casa, conversar, tomar sol, se exercitar, tudo isso faz parte da vida de uma pessoa que se sente bem, né? E reduz a chance de precisar de um medicamento desse, né? Ou de achar que precisa. Então, fala um pouco também, Cadu, fala sobre isso, né? O lucro da indústria farmacêutica e de como não existe nenhuma prevenção, como a medicina, principalmente nos Estados Unidos, não apresenta, né, essas outras possibilidades aí de tratamento, né? Exato, é uma medicina que não vai na raiz dos nossos problemas, né? É uma medicina que trata sintoma, e quando a gente fala trata sintoma, é literalmente isso, cara. Não é nem descobrir, fazer um diagnóstico correto, sabe? Não é nem se preocupar com vários aspectos da vida das pessoas, né? Eu acho que sim, cara. Eu acho que existem, a gente hoje tem muito mais condições de fazer diagnósticos, né? A medicina evoluiu, cara. Tem muita coisa nova. Então a gente consegue apontar ali alguns padrões e estabelecer critérios para determinar que aquilo faz parte de uma doença, cara, de um transtorno, de alguma coisa nesse sentido. Mas é como você falou, cara, tem que ter um critério, né? Tem que ter uma avaliação bem criteriosa, né? Porra, o cara cumpre 2 de 3 critérios, então ele tem essa doença, sabe? É um negócio estabelecido em cima de padrões, não de condições clínicas mesmo, sabe? Né? Porque, como o Rogério falou, existe a depressão como uma questão clínica, né? Da bioquímica do corpo. Pô, aquela pessoa, sabe, o corpo dela não funciona, né, como deveria, então ela tem aquilo se transforma se traduz no corpo dela, na mente dela, em algumas reações que ela não controla realmente, sabe? Não é questão de, tá triste, sai daí, levanta dessa cama, sabe? Né? Vai sair, vai fazer alguma coisa. Às vezes a pessoa realmente não consegue, cara. A gente tem que entender que existe essa condição clínica, né? Muita gente trata a depressão com essa superficialidade, sabe? De achar que é só uma tristeza, sabe? Tá muito triste, né? Ou então é falta de exercício, falta de alguma coisa. Às vezes não. Realmente existe esse diagnóstico, né? Isso já foi muito estudado, né? Mas realmente às vezes a depressão vira a virose, sabe? Que a gente tem aqui, sabe? Porra, não acha o diagnóstico, então você só pode estar deprimido. Toma aqui Desculpa, toma aqui um remédio, vai tratar, sabe? De alguma forma vai fechar essa conta, dá um diagnóstico que a pessoa às vezes não tem. E não leva em conta tudo isso que você falou também, do ambiente, cara, do bem-estar, né? Vamos prevenir isso, cara, né? Por que a gente está tendo tanto surto de gente deprimida, né? A gente sabe que a vida no capitalismo não é fácil, né?
Isso favorece demais as pessoas perderem a esperança, sabe? Às vezes não é uma depressão, às vezes a pessoa não tem mais esperança, cara. Sabe? A vida dela não tá legal, ela não quer sair de casa porque ela não consegue enxergar um motivo, um propósito, sabe? Então, são várias coisas que permeiam esse tipo de situação, né, de diagnóstico, e que tem que ser entendidas profundamente. E realmente, para a indústria farmacêutica, não vem ao caso, cara. Não é interessante procurar as causas, prevenção, sabe? Medicina familiar, como a gente via com os médicos cubanos quando eles estavam no Brasil, né? Que é aquele médico que vai visitar a família, cara, vai ver se está tudo bem, sabe? Que vai fazer uma prevenção ali, sabe? Vai cuidar da pessoa no que ela precisa ali. Não depois que ela já está fodida, sabe? Receitar um remédio que vai foder ainda mais a vida dela, cara, que tem cheio de efeito colateral, né? A gente tem que parar para pensar nisso e tratar as pessoas com mais respeito, cara. Eu acho que falta isso, né? Falta da parte de todos, é um coletivo, né? Tanto para quem vai né, usar o remédio, como para quem acaba julgando a pessoa que está usando, achando que ela não sabe que é fraca, que ela deveria ter motivação, de buscar em alguma outra forma, né? Acho que falta um debate mais sério sobre isso, mais amplo, né? Nesse sentido. Porque o medicamento, ele não resolve o problema, né? Ele ameniza sintomas ali, muitas vezes, mas para resolver o problema você vai ter que mudar o que você está vendo. Não dá para esperar o mesmo resultado fazendo as mesmas coisas, né, Vinasso? Então, se o cara, pô, tá tomando medicamento, mas continua enfiado no quarto, continua sem socializar, continua sem tomar um sol, continua, pô, sedentário, é muito difícil, você vai ficar nesse remédio para sempre, né? A gente fala que a gente fala não, que a gente já comentou aqui que o que não acontece é a medicina preventiva, né, de como a ciência poderia ajudar em estudos, principalmente estudos e orientações, para que não precisasse recorrer à farma, né. Que a farma aí a gente já entra naquele outro viés que vocês já haviam comentado, né, que é a produção, uma das maiores indústrias mundiais, né, e possivelmente junto com a alimentícia e a bélica. Então é um negócio que vai lógico, né, a gente pode até acabar caindo em muita teoria da conspiração, mas a gente não tem como negar que é um negócio que é conduzido. Então não necessariamente a ideia é que aquilo resolva o problema, a ideia é que aquilo amenize para que continue acontecendo a Ela fica necessidade daquele décadas, né? consumo, pô, lógico, Décadas. lógico, a necessidade, a ideia é que aconteça uma fidelização daquela porra ali, que exista essa necessidade do consumo e que isso seja propagado e que se essas sensações de efeitos, de dos problemas um pouco amenizados, essas sensações sejam mais ainda fomentadas para que essas drogas, né, essas esses remédios possam ser propagados. Então, infelizmente, a gente tem pouco a gente fala na realidade, não, é um perfil de vida, né, tipo, cara, o que que é o bem-estar? Você precisa socializar, né, você precisa praticar exercício, você precisa um monte de coisa que na realidade, no final das contas, né, dá um Rivotril ali, vai te deixar biruleibe para você dormir e vai acordar ainda com gosto de guarda-chuva na boca, vai levantar, mas você dormiu, mesmo que você tenha ficado com o olho aberto. É foda. E entra um pouco na questão da educação também, né, professor, de falar, eu falei isso, mas que a vida é foda, como o Cadu falou, pô, a vida no capitalismo é difícil e tal, então a gente, quando você vê tantas pessoas jovens, crianças, né, utilizando esse tipo de medicamento, você fala, que esperança a gente pode ter no futuro, né? Sabe, desde cedo fala, pô, não é fácil, é foda, todo mundo passa por momentos bons e ruins, entendeu? Os momentos ruins você tem que ter força, entendeu? Tem que, de alguma forma, a gente tem que, quando tem filho, principalmente, tentar desenvolver isso na escola, né? Hoje eu vejo na escola pública não repete de ano. Pô, na minha época, né, quando eu era criança, morria de medo de pegar uma recuperação, porra, né? Hoje não repete de ano, porque não pode, todo mundo ganha prêmio, porque não pode deixar ninguém chateado, entendeu? Quando eu lembro, eu contei já aqui, né?
O dia que eu fui, primeira vez que eu levei meu filho, tava com 5 anos no futebol, e o treinador falou: olha, os pais podem ficar despreocupados, todas as crianças vão marcar gols e todas vão sair daqui felizes, entendeu? Não quero, ninguém vai sair daqui triste. Não, porra, né? Tristeza é importante, ficar triste às vezes. Vai ficar feliz o tempo inteiro. O Piquet que estava propondo isso, né, cara? Que todos os gols, todos os times fizessem gol, né? Não dá, né? Tem isso, e também a falar um pouco da taxa de natalidade, professor, porque querendo ou não, se esses medicamentos causam esse tipo de problema, né, na saúde aí sexual das pessoas, e um mundo que tá cada vez a taxa de natalidade despencando em todos os lugares, né, no Ocidente e no Oriente, a gente fica preocupado, né, cara? Com certeza, mas olha, assim, você deu a letra já, que o mundo é difícil, o mundo é duro, mas talvez ele esteja pior, sabe? Talvez ele esteja pior. Então, ninguém se vicia nesses remédios se não sentisse a necessidade, né? Então, assim, as pessoas estão saindo, talvez, de vícios do tipo fumo, principalmente álcool, né? Que no passado era muito comum, mas muito mais do que hoje, né? E estão entrando em outras, né? Só que eu acho que hoje, de fato, as pressões, né? Acabam sendo um pouco mais cruéis com as crianças, né? Talvez no geral seja um pouco parecido, mas com as crianças, por causa das redes sociais, elas têm um nível de comparação e de ansiedade que assim, avança para muito além do grupinho que a gente convivia quando era criança, entendeu? Então, quando a gente, tinha 10 anos, a gente se importava, talvez, o Marquinho mora aqui do lado, né? Meus colegas lá da escola. Era isso, né, bicho? Hoje, a criança de 10 anos se compara com com todo mundo, basicamente. Porque ela tem a porra da rede social e ela vê, sabe, influencers de todas as idades, vê criança rica, criança pobre, criança, sabe? E gente feia, gente bonita, e gente se comparando o tempo todo, né? Então, assim, é óbvio que isso arregaça a cabeça, porque o ser humano não foi feito para tanta, sabe, para tanta informação e tanta gente, e tanta possibilidade, e tanta variedade, tantos grupos e bolhas diferentes, sabe? Para uma criança que está crescendo ainda, né? Ela precisaria tá num grupo muito mais restrito de gente para ela poder começar a entender como funcionam as relações humanas, né? Como agir e tal. Aí, tipo, fica tudo, né? Óbvio que as capacidades sociais da criança ficam todas desbeiçadas, sabe? Fica tudo, cara, escangalhado. Porque, tipo, vai crescendo nessa situação, às vezes pouca interação, né, pessoal, né, como fala, presencial, né, mas um monte de informações de lugares vindos dos mais diversos, sem filtro nenhum, sem escolha, sabe? E talvez com uma ordem logarítmica para ferrar a cabeça da criança. Aí, porra, aí não tem como, né, bicho? É óbvio que o consumo de remédio vai lá em cima, né? Isso aí que você falou de filhos, a pressão, inclusive econômica, né, sobre os jovens hoje é ridícula, porque a gente compara o quanto um pai de família ganhava, né, sei lá, 100 anos atrás para hoje, porra, tipo, então a expectativa é mesmo, né, que as pessoas, principalmente os mais pobres, se sintam menos incentivados a ter filho. A gente discute isso sempre aqui e eu continuo dizendo que, cara, assim como vocês já comentaram, precisa ter estímulos governamentais para que as pessoas tenham, os jovens tenham filhos. Se isso não acontecer, não vai andar. O poder de compra do americano não aumenta desde a década de 70.
Não é brincadeira. Mas com certeza, né, Cadu, a gente vive numa era de excessos, né? Excesso de comida, excesso de medicamento, excesso de informação. É um bombardeio constante, né? Uma criança de 10 anos hoje, ela há 200 anos atrás, 100 anos atrás, ela seria a pessoa com mais conteúdo, mais informação no mundo, né? Porque é muito absurdo, não tinha informação. E a gente criança lembra ainda do mundo que era muito menor, né? Era os vizinhos, a escola, o trabalho. Hoje a gente, é o que o Rogério falou, as bolhas, né, cara? Com quantas pessoas você interage todos os dias? Contando online e desconhecido. Cara, é muita gente. A gente falou, pô, não, tem que sair, tem que socializar e tal, é importante. Mas é um outro tipo de socialização, sentar na mesa de um bar, tomar um negócio, bater um papo ali, dar uma risada. Não é exatamente estar debatendo política em 4 grupos de WhatsApp simultaneamente, né, Cadu? Você falou que era pouco, né, o que a gente tinha antes, né, mas eu já acho que ali já era muito, cara, sabe? Já tinha acesso a muita coisa, né, quando a gente era criança. E lidar com isso não é fácil, né? Imagina. É que foi o último resquício, né? Não, a gente pegou, como a gente já falou aqui em outras lives também, a gente pegou a tecnologia quando ela começou a escalar assim de uma forma muito rápida, né? Então a gente viu muita coisa. Mas, de fato, quando a gente era criança, a gente tinha acesso a bem menos coisas do que hoje, né? A criançada hoje, porra, o Rogério falou de criança pobre, não tem criança pobre na internet, Rogério. No Instagram não tem, cara. As crianças vão olhar, elas vão ter um padrão ali de criança que viaja, mini coach, mini investidor, cara. Virou esse negócio a internet, né? Todo mundo querendo ser rico e empreendendo desde criança. E, você citou aí um dado de 60%, né, entre a faixa etária, né, de 12, acho que, não lembro mais a faixa, mas 12 a 60 anos, 40. Então, que é 60% das pessoas usando remédios, né, e, não é possível que todas as pessoas tenham uma condição clínica para usar esse tipo de remédio. Então, eu enxergo dessa forma, de que, como hoje é muito mais difícil você ter sucesso na sua vida, né? A nossa geração e a próxima que está vindo agora tem muito mais dificuldade de ter sua casa, de ter um bom emprego com um bom salário, sabe? Então, às vezes, esse diagnóstico vem bem a calhar, cara, porque fala, porra, eu tenho que achar alguma coisa para justificar o meu fracasso, tá ligado? Pô, vou pegar isso aí, eu tenho isso, pô, então é isso, é por isso que eu não consigo, cara, por isso que eu não vou para frente, sabe? Tem muita gente que abraça, cara, Você não acha que talvez seja diagnósticos. a gente blinda as crianças hoje de frustrações até a pré-adolescência, até a adolescência, na hora que a vida real chega, é uma frustração atrás do outro, não sei como lidar com isso, pô, eu desabo, né? Lógico, né? Se a criança nunca perde, né? Quando é criança, nunca tem a experiência da tristeza, da derrota, cara, de ter que superar um momento difícil. Aí, pô, vai ser adulto, vai chegar lá, na primeiro não, né? A criança desaba, o jovem vai desabar, né, cara? Falar, pô, que é isso? Como assim não, né? Na minha vida inteira eu só ouvi sim, né? Eu ouvi que eu era um campeão, que eu era um vencedor, agora não consigo um emprego, cara, não consigo Sem nada. segurança, né? A gente falou já e tá na moda mesmo agora, cada vez mais jovens aí indo para entrevistas de emprego levando o pai e a mãe. Imagina, cara. Que é isso? Insegurança, né, cara? Então, só completando, acho que muita gente se apega a um diagnóstico, às vezes nem é aquilo. Tem gente que não gosta de socializar, cara, tem gente que não quer, sabe? Não é isso que vai fazer ela sair de uma depressão. Às vezes é o contrário, cara, às vezes é o excesso de contato com pessoas que deixa ela para baixo, cara, que afunda a pessoa, né? Acho que cada um tem o seu ponto aí de equilíbrio, cara, as coisas que gosta de fazer, né? E encontrar isso é fundamental para cada um. Encontra o seu caminho, sabe? Aquilo que te faz bem, né? Aquilo que te faz feliz. E, tenta evitar ao máximo remédios, cara, porque, né, eu sei que tem gente que não consegue, que realmente precisa, mas tem gente que não, tem gente que realmente tem que, né, tentar dar um gás aí na própria vida, cara. Seja lá como for esse gás. Às vezes é ficar sozinho, né? Às vezes é ter um momento só seu ali, às vezes é diferente de todo mundo, mas existe, cara. Existe
essa saída, né? E sei lá, o remédio é complicado, ele pode te ajudar no momento, mas tem efeitos colaterais, tem coisas que vão te prejudicar, como a vida sexual da geração Z aí, que tá ferrada já, né? Com um monte de remédio que, pô, te ajuda a dormir, te ajuda, né, a não estar depressivo, mas te deixa triste em outros aspectos da sua vida. Então, cara, tem que tomar cuidado. Eu evito o máximo, cara. Evito tomar qualquer remédio, qualquer um, até para dor de cabeça. E, graças a Deus eu não tenho quase nunca, né? Mas se eu tiver, eu não tomo, cara. Prefiro, né, ficar limpo de qualquer droga aí, lícitas ou ilícitas. Menos álcool. Álcool tem umas exceções aí. Mas eu achei importante o que você falou, não é que pelo menos eu vi, né, não é que a gente está falando, vai se exercitar, vai tomar sol, vai socializar, que você não vai precisar desse remédio, não é isso, mas eu acho que é válido tentar essas coisas, né? Eu não necessariamente isso, o Cadu foi melhor ainda, ele falou, acha alguma coisa que você goste, né? Porque às vezes você tem um trabalho, por exemplo, eu tenho um trabalho que eu nunca sonhei em fazer o que eu faço, nunca imaginei na minha vida. Não foi isso que eu estudei, não entendia porra nenhuma até uns anos atrás disso, mas é um trabalho que me proporciona uma condição legal e o que eu faço? No meu tempo livre, eu tenho um canal do YouTube, eu vejo futebol, eu faço coisas que eu gosto, né, no meu tempo livre, para meio que balancear isso, né, equilibrar isso. E acho que acontece com muita gente, a maioria esmagadora das pessoas não trabalha com o que gosta, né, trabalha por necessidade, achou um trampo ali que paga as contas e vamos que vamos. Mas aí no teu tempo livre você vai fazer coisas que você gosta, né, Vinasso? Não é exatamente isso que vai impedir que a pessoa tome um medicamento, mas esgote essas tentativas antes. Isso não é apresentado para a pessoa. Isso deveria sair da boca do médico que está atendendo a pessoa, né? Porra, você já tentou? Por que você não se Você gosta de algum esporte? Eu gosto de nadar. Pô, mas se matricula numa escola de natação, cara. Começa a nadar. Aí, se matriculando, você vai conhecer gente que nada, entendeu? E aí o pessoal o pessoal da natação marcou um barzinho. Você entendeu? Uma coisa puxa a outra, e às vezes era isso que você estava precisando, não um medicamento. Às vezes não, às vezes realmente a pessoa precisa do medicamento, né, Vini? Mas, assim, eu concordo em parte, mas o que acontece, pelo menos aqui, eu acredito que nos Estados Unidos menos, aqui o negócio é vulgarizado, cara, porque a dificuldade para qualquer pessoa, pelo menos no Brasil aqui, você vai comprar um Rivotril, a comprar uma jujuba, irmão. Dá no mesmo. Então, muita das vezes, pelo menos alguma, talvez até a maioria das pessoas que eu conheço que fazem uso, não tem um acompanhamento médico. Então, de repente, não tem nem a oportunidade do médico falar: "Pô, será que era isso mesmo a necessidade?". Então, não sei nem se o médico teria falado isso. O negócio é que a gente, pelo menos aqui, a gente tem um processo de vulgarização do uso, né, então acabou sendo normatizado, não, o negócio é comum, é como eu falei, igual a jujuba, você: "Ah, porra, não tô com sono, tô cheio de problema, tô estressado, vou tomar umas gotinhas aqui e capota, pô". Infelizmente o negócio ficou vulgarizado e essa é a nossa realidade. Talvez esse fosse o principal ponto, pelo menos para o lado de cá, né, acho que aí nos Estados Unidos talvez possivelmente exista um controle um pouco mais rígido. Eu não sei, é difícil aí você chegar e comprar um Eu acho tarja preta que desse? o Rogério pode falar melhor, mas eu acho que é meio isso, né? No Brasil rola muito isso de comprar aí remédio em qualquer lugar, né? Não tem menos controle. E aqui as pessoas usam mais que no Brasil, né? Com certeza, os dados mostram isso. Mas o médico receitando, né? Que o médico tem o acompanhamento, mas o médico receita muito fácil, né, Rogério? Exatamente. Então, nos Estados Unidos, eu acho que o controle é maior, inclusive por questão de saúde pública, de segurança pública, né? Porque se um cara, por exemplo, vai lá e faz um massacre no campus, né? Eu falo dessas realidades porque é o que eu conheço dos Estados Unidos, né? A universidade, basicamente, né? É, precisa saber qual foi o histórico médico dele, entendeu? Então ele não pode ter conseguido remédios de maneira que não seja muito bem catalogado, muito bem registrado, entendeu? Então, assim,
Geralmente, quando você tem alguém que pega uma arma e vai matando as pessoas nos Estados Unidos, você vai conseguir, né? As autoridades vão ter o histórico médico dessa pessoa e saber se pulou remédio, qual remédio estava tomando, se não sei o que, sabe? Então, tem esse outro nível, né? Mas, cara, tipo, eu acho que, assim, o que as autoridades pensam, sinceramente, é que é melhor que sejam esses remédios do que remédios ilegais. Remédios não, drogas ilegais, né? Que sejam drogas legais, minimamente estudadas, que paguem imposto, não sei o quê. Eu acho que essa é a lógica, digamos, mais fria, né? Que alguns governos têm, né? Então, facilita um pouco para a galera, para pressão por drogas ilegais, né? Porque é o que eu tava falando. Antigamente, porra, sei lá, 100 anos atrás, nem precisa ir muito longe. 100 anos atrás, vocês vão me zoar de novo, que 100 anos não é muito longe, mas 100 anos atrás, pô, a galera, tipo, um cara da nossa idade ficava um pouco irritado em casa, sabe, tipo, pegava o cavalo, ia sei lá pra onde, se entupir de álcool, tá ligado? Então, assim, é uma situação que isso era ultra comum, isso era, tipo, na verdade, a regra, né? Não era exceção, né? Então, cara, tipo, e daí ficava sem voltar pra casa 3 dias. Super normal, né, cara? Normal. E era, tipo, direto Carnaval isso, ainda acontece, né? eu tenho uns Nossa, amigos aí, não vou falar nome não. Caramba, boa. Vamos. Deixa eu ler uns Peraí, comentários. né? Peraí. Peraí, pô. Peraí, tá? A gente tem que também fazer a parte responsável aqui da live, porque assim, né? Tem muita gente que né, faz um autodiagnóstico, né? Às vezes nem tem um diagnóstico de um médico para falar, pô, você tem isso, tem aquilo, né? Tem gente que pega uns sintomas aí, né, e fala, pô, acho que eu tenho também, né? E aí vai se medicar. Então, acho que primeiramente é você procurar um diagnóstico médico, né? Para ver se você realmente precisa. Às vezes tem pessoas com baixa vitamina, cara, que não é nem, né, algo psicológico, sabe? É só baixa vitamina que aquilo te derruba. Você não consegue, mesmo que você vá para academia, saia de casa, sabe? Seu corpo não responde, cara. Às vezes é B12 que tá Cara, aqui faltando. agora, o inverno aqui, a gente fica sem vitamina D, minha mulher, aqui, a gente tem maior preocupação, vitamina D pro meu filho, mas não é a mesma coisa, não tem sol. Meses sem sol aqui, cara, coisa de louco. E aí o Às índice de vezes tá faltando... suicídio altíssimo no inverno aqui, imigrantes, então, sem a família, aquela sem depressão amigos. sazonal. Nossa. Pois Às vezes tá tem... faltando ferro também, né? Às vezes a pessoa, né, não tá tendo ferro suficiente na vida dela. Não, tem que meter o ferro no Rogério. O Rogério que tem ferro sobrando, né? Não, Quem tá pô, não. Pra mim, eu não ferro preciso, entrando. não. Isso. Foi Sejam bem o Cadu. responsáveis. Foi bem o Cadu. A gente tá vendo isso agora com o Ozempic, né? E derivados. Eu fiz o tratamento, né? Fui numa clínica, tô tendo acompanhamento até agora. Mas no meu entorno tá todo mundo tomando. Eu tomei 2 semanas, aí fiz uma dosagem alta, aí perdi 3 quilinhos para ir num casamento, coisa. Cara, sério, assim, tem todo um processo, porque você começa numa dosagem bem baixa, vai aumentando, aí começa a diminuir. Agora eu tô nesse processo, tô diminuindo, mesmo jeito que subiu, diminui, são meses, entendeu? Até você sair do medicamento e sair bem, ficar tranquilo, né? Mas tem gente aí comprando, virou uma loucura, né? Porque é muito mais barato, realmente, você fazer com um profissional, com acompanhamento, não é barato, e eu entendo essa parte, mas é muita loucura, tá ligado? Sei lá. Isso faz parte, né? Medicamento, antibiótico é super difícil dos médicos receitarem, né, Rogério, aqui nos Estados Unidos, tem que brigar muito,
E no Brasil a gente sabe que é comum, todo mundo toma, né? Amoxicilina, o pessoal toma, e aqui você vai num açougue brasileiro aqui, os caras vendem, né? Amoxicilina, vendem tudo lá. Garganta inflamada, amoxicilina, pô. O pessoal esse mundo aí, tipo, né, de um lugar nos Estados Unidos com vários brasileiros, para mim é quase mítico. E os açougues, agora abriu aqui do lado da minha casa um açougue brasileiro. E a gente fala o açougue, mas é um mercadinho, né? Então tem. Açougue é um mercadinho, tem tudo, né? Tem Pão, a parte carne, do balcão do açougue. farmácia. A coisa mais linda, picanha argentina, embalada a vácuo, é massa. Tem tudo Vai de aqui. picanha argentina a Rivotril no açougue do mineiro. O cara, 8 horas da manhã, você chega lá, o pão francês acabou de sair, quentinho. E tem pão de queijo. Puta que pariu, como faz falta, mano do céu. Novalgina. É foda. Você gosta de Novalgina? Ele tá sem tempo. Faz tempo, né, cara? No açougue falta fora a seção de armas, né? Tem lá o Rivotril, a carne argentina e a AR-15, né? Você pode comprar tudo, viu? Tem um monte de camisa de time. Os caras, o negócio é camisa de time, caneca do Fluminense, Vini, tem tudo. Coisa de louco, cara. Mas é bom demais. E remédio tem também. Tem queijo fresco, queijo Minas? Pô, eu só conseguia comprar um que chamava... Ontem de manhã fui lá. Ontem de manhã fui lá, peguei pão francês, tinha acabado de sair, e para agradar minha esposa. Pistola. Né? E comprei uma foi comprar 2,40. Como é que chamava? Era um queijo mexicano, cara. Parecia bastante queijo Minas, mas não era aqui a mesma coisa. Tem vários, tem o tirolesa, aquele queijão prato amarelo, mas o cara corta também os frios do Policonta, ele cortou um peito de peru e um queijo prato ali, pô, tá muito bonito. Mortandela? Tem mortandela também. defumada? Bolonha, cara. É Bolonha? Bolonha, né, Rogério? Baloney, né? Muitos falam. Bizarro. Eu não como essa porra aí. Bolonha? Apolônio. Embutido. O mestre Diego Oxo. Não fala embutido. Daqui a pouco o Rogério vem nitritos e nitratos, né, Cadu? Meu Deus, cara. Nunca fala isso ao vivo, Rogério. Sódio. Chiclete. Sódio. Tem muito mais nitrito e nitrato no mato que você come do que no embutido. Porra, cara. Pra caralho. Muito mais. Deixa eu ler uns comentários aqui, não lembro onde eu parei. O Enio, São Paulo ganhou 1-0, tá? Terminou, então São Paulo e Palmeiras, Corinthians e Santos, as semifinais do Paulistão 2025. O Enio tá reclamando da arbitragem da Edna, como sempre, né, cara? A arbitragem tá fácil, não. O Enio falando aí, se broxar aí tomando antidepressivo, mete um tadalão de 20, já era, né? De cima pedindo desculpa, que atrasou, tá perdoado. Uma marca importante para Ainda Estou Aqui bater é o recorde de bilheteria do filme do Edir Macedo. Vale tanto quanto o Oscar para mim. Edir Macedo é carioca, não é? Ele é um grande carioca. Tinha que ser, né, cara? Deve ser um grande 7-1, tem que ser um grande carioca. Para montar o esquema que ele montou, não tem como. A Maíra tá aqui. Lembrando também que na nossa geração ninguém sabia direito o que era ansiedade, pânico, depressão. Hoje em dia tem remédio individual para cada sintoma. Eu fiquei apavorado vendo relatos aí de pessoas, né, próximas, assim, falando, eu tomo 14 medicamentos por dia. Sério, cara, foi porra, meu. E se eu não tomar, eu não funciono, não consigo. Um para acordar, um para comer, um para dormir. Nossa, imagina, cara. Foda normalizar, né, meu? Cara. Não, que parece relato de noia, né? O cara que o noia, porra, o cara. Eu já vi um monte de cara drogado falava isso. Não, eu fumava um para dormir, depois dava um teco para dar fome, sei lá, outra coisa para acordar, outra para transar. Então tá meio parecido. Para transar não então, tem. É o que eu falei, né? Do ponto de vista, né, da biopolítica, né, é melhor que sejam né, produtos tributáveis com algum tipo de estudo científico, né?
produção Ô, um professor, pouquinho mas mais fiscalizada. eu vi relatos aí de pessoas e elas contam como é esse processo com o médico, né? De, não, daí eu fui no médico, aí ele resolveu, não, vamos começar esse aqui, vamos cortar esse, começar esse para ver se funciona e tal. Então tem todo um tentativas e erros, né, cara? Como que é? É isso, né, cara? Porque cada organismo é um, né? Então, assim, como eu falei, eu para dormir, eu uso o Stilnox, né? Também conhecido como Zolpidem. Né? Zolpidem é o nome, digamos, científico, né? E, cara, para muita gente não funciona esse remédio, né? É um hipnótico, então é isso aí mesmo que o Vinácio falou, né? Você toma e você fica, como ele disse, biruleibe, né? Você fica malucão, né? Você tem uma brisa, mas você não fica malucão de tipo energético, você fica meio hipnotizado mesmo, né? E aí você tem amnésia anterógrada, né? É uma um dos efeitos colaterais, que é você não vai registrar, você vai esquecer tudo que você, né, viveu até o momento de dormir, né? Então, a gente até estava falando, né, em off da Hasselman, né? Que Joyce Hasselman, que sofreu um acidente ou alguma coisa aconteceu com ela, que ela ficou ferida, né? E aí ela colocou, né, como culpado o Zolpidem. Né? Pode ser, porque ela não lembra o que aconteceu, ela pode ter caído, né? Pode ser várias coisas aí. Mas, enfim, eu tive uma professora, na verdade, uma chefe, né? Uma chefe na correção da Unicamp, né? Correção de vestibular da Unicamp, que ela tomava Zolpidem direto e ela fazia compras malucas também. E ela comprou uma vez uma enceradeira verde. E aí, porra, ela viu o negócio chegar uma semana depois e falou: Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Quem comprou isso? Porra, foi lá no histórico, ela tinha comprado. Uau. Caramba, cara. Mas, Rogério, você acha que participar de 28 grupos, assistir 325 vídeos por minuto, você acha que isso atrapalha o sono, cara, ou não? Ou é irrelevante? Eu acho que eu vi a Rigo Barnabé ajuda, né, cara? Você comentou, né? Aqueles ritmos, Nossa, polirritmo dele. Ó. não, você já tentou mudar assim? Não fazer nada disso que você está acostumado para ver se melhora o seu sono? Higiene do sono, né, cara? Já tentei. Sono Já tentei. Não, reparador. realmente na verdade, eu não tomo direto, né, esse remédio, né? Mas eu tenho fases que eu tomo essa porra desse Zolpidem para dormir, né? No momento eu tenho tomado. Tá bom. Vou continuar aqui. O Enio falando, tomei uma vez diazepam, mas não bateu nada, não gostei. O que é diazepam? O que ele faz? É um Rivotril da vida aí, parceiro. Também deixa biruleibe. E por falar nisso, eu disse Mas assim, imagens ó, aqui. Vini, meu caro, o que significa biruleibe? Biruleibe é um estado irreconhecível e dissociativo da mente, meu parceiro. Tipo o Fernando Vanucci depois da Copa 2006, né? Exatamente. É isso. Itália! Descanse em paz aí, Fernando Completamente Vanucci. biruleibe. Saudoso. Agora o castelo de areia é tipo o nosso amigo, né, quando fala do Curica, né? Ele fica biruleibe também. O nosso Quando amigo. fala Será que ele usa cantou alguma o coisa, hino nosso amigo? Acho que ele não usa, não. Acho que ele é livre de medicamentos. No dia seguinte ele não lembrava que ele tinha cantado, né, o hino do Palmeiras. Não faz isso, cara. Segura. Mas não, a gente lembrou o cara, a gente mostrou o áudio para ele, ele não reconhecia a própria voz, cara. Foi algo terrível. Fizemos um favor, né? O Enio falando aqui, minha referência de criança bem-sucedida era o Danny Boy do Gugu. Porra, Enio. Tá explicado, então. O Tissiva aqui. Me lembrei do célebre episódio do South Park em que as crianças têm um surto de TDAH e são tratadas com Ritalina. Ficam tão chapadas que começam a curtir Phil Collins. Você colhe flor na primavera?
Phil Collins, cara. Ah, essa é antiga, hein? Que bosta, não, cara. Meu Deus. pô, eu sou velho, cara. Mas não, esse negócio de. Você tem que esconder isso aqui, ó. Entre brasileiros, a gente bate papo. Pais, né, brasileiros aqui falam, bom, puta, meu filho tá uma loucura, cara, não para quieto, tá agitado, não sei o quê. Aí já vem outro pai e fala, não fala na escola, hein, não fala pra eles, senão eles vão dar Ritalina. E é foda Então, porque, ó, de novo eu vou trazer o ponto de vista, né, das universidades americanas. Rola muito mercado negro, sabe? Tipo, porque são os chamados smart drugs, né? Então a galera toma Ritalina às vezes de uma forma irregular, né? Muito mais do que outros remédios psiquiátricos, né? Porque, porra, tipo, dá um foco absurdo e aí a pessoa consegue lá fazer aquela prova maldita, consegue, né? Tem muito standardized tests, né, nos Estados Unidos, que são testes mundiais, né, cara, para conseguir alguma coisa e tal. E aí a galera às vezes abusa desse tipo de remédio. o Mago mandou mensagem aqui, falou que não é mercado negro, tá? É mercado paralelo, que mercado negro tá em... Mago Woke falou que tá em desuso, caiu em desuso. E O Enio falando, o tá explicado o Rogério nas lives aí, o Enio, né, sem dó, deu no meio do peito aí, na medalha.